O ano de 2023 vem sendo marcado pelo boicote de patriotas e conservadores contra artistas lacradores e marcas que os patrocinam. Um deles é o jornalista Pedro Bial, da Rede Globo de televisão, que durante a campanha 2022 assumiu um papel bastante agressivo em favor de Lula e contra Bolsonaro. Sobre Lula, ele disse que aceitaria fazer uma entrevista com o boquiroto presidencial, mas apenas mediante o uso de um detector de mentiras. Posteriormente, falou que estava brincando e reagindo a uma outra brincadeira do próprio Lula de que aceitaria dar entrevista para ele, mas apenas se fosse ao vivo. Questionado por um outro apresentador sobre de que modo aceitaria entrevistar o ex-presidente Bolsonaro, ele respondeu prontamente que apenas se fosse com o uso de uma camisa de força e de uma focinheira. Chamou Bolsonaro de louco publicamente e até agora vem reinando absoluto na programação da Globo como se fosse uma sumidade, inclusive com direito a posar de substituto do apresentador e humorista Jô Soares. Você disse que só entrevistaria o Lula se pudesse usar um detector de mentiras. E para entrevistar o Bolsonaro, o que é que você exigiria? Eu estava devolvendo de maneira brincalhona uma provocação do ex-presidente Lula, dizendo que só se fosse ao vivo, não sei o quê. Aí eu falei, então, também só se for com detector de mentiras. Para o Bolsonaro, não vamos poupar o polígrafo, que o bichinho ia fundir. Para o Bolsonaro, camisa de força e focinheira. A verdade é que Bial agora está sendo boicotado pela Direita Brasil no compromisso de patrocínio assumido com a empresa Plano de Previdência Bradesco. Segundo o youtuber Aral Oliveira, que integra o grupo de patriotas e apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, gente como Pedro Bial deve ser boicotada por não respeitar as escolhas dos outros e nem a personalidade alheia. As agressões contra Bolsonaro significam também uma agressão contra seus seguidores e apoiadores, mas significam ainda que ele apoia um elemento criminoso que foi descondenado para voltar à cena do crime e que está levando o Brasil progressivamente à bancarrota. Agora assume publicamente a ideia de implantar uma democracia sem eleitores, permanecendo indefinidamente no poder. Além do boicote, conforme conservadores e patriotas, Lula deve ser chamado à responsabilidade pelo Congresso Nacional para explicar o que exatamente ele quis dizer como permanecer para sempre no governo. E Pedro Bial que sofra o peso do boicote juntamente com a empresa Bradesco Previdência. Apenas a título de complementação, se Bolsonaro fosse entrevistado com o uso de detector de mentiras, o polígrafo iria explodir, segundo acusa Pedro Bial. Vamos ver o que nos reserva o futuro próximo. E tem mais boicote à vista, desta vez contra a ex-atriz da Rede Globo, Giovanna Antonelli. Curiosamente, a maior parte dos lacradores vem exatamente da Globo, que é um verdadeiro antro de comunistas, censores e apoiadores da corrupção, representada por Lula e pelo PT. Na Globo, William Bonner fez história ao dizer que Lula nada deve à justiça, apesar dele próprio ter noticiado em diversas oportunidades as atrocidades praticadas pelo boquiroto petista contra o erário brasileiro. Foram nada menos que 100 bilhões de reais desviados aos cofres públicos da nação e agora volta tudo de novo com o apoio da Globo. Só que Antonelli, ao contrário de Bonner, foi recentemente demitida da emissora e ganhou um contrato de patrocínio com a empresa Coleston, que é uma marca de tintura para cabelos. Giovanna Antonelli fez o L, tudo para tentar acesso à Lei Rouanet, que sustenta centenas de artistas privilegiados e preguiçosos, em detrimento da verdadeira arte e do artista popular que continua desamparado. Com o PT, existem os privilegiados e os desamparados, e todos são obrigados a fazer continências ao ex-presidiário do Planalto. Caso contrário, podem perder os seus benefícios, ou, no outro caso, serem perseguidos. Segundo informações da imprensa especializada, outro demitido pela Globo foi o ator Fábio Assunção,
Ele estava há nada menos que 33 anos na emissora e ao longo desse tempo enfrentou vários problemas por conta do uso de determinadas substâncias que ele diz já ter superado. Fábio Assunção disse que é apoiador de Lula e explica: Lula seria uma espécie de ungido do povo brasileiro e, por isso, teria legitimidade para ser presidente. Ora, sabemos todos as circunstâncias que o tornaram o suposto presidente da República. E Assunção, sem dúvida, também o sabe, mas apenas faz de conta que não tem nada com isso. Lula, para ser ungido, precisaria ser o Messias, ser um Salvador, o próprio Jesus Cristo. Daí se percebe o tamanho da blasfêmia de Assunção, da sua mentalidade, totalmente desrespeitosa aos conservadores cristãos e católicos e ao próprio Cristo. O barco afunda na Rede Globo, apesar do apoio e dos bilhões do suposto governo de Lula. E Fábio Assunção também afunda. Deixe o seu gostei, ative as notificações e vamos adiante. Tony Rodrigues, Além da Notícia.